Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os que de coração limpo. Quanto a mim, porém quase se resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brota-lhe fantasia, motejam e falam de uma forma maliciosa, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isto, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração, e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair à destruição. Curva a tua cabeça. Pai, é tempo de ouvirmos a Tua voz, sermos ministrados pela Tua palavra. Não queremos, ó Pai, sairmos dessa noite da mesma forma que nós entramos. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, de forma que nós venhamos sair daqui transformados, impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Se você quer destruir relacionamento, se você quer ser tido como uma pessoa chata, arrogante, se você quer ser uma pessoa que outras irão afastar-se de você, se você quer destruir um casamento, se você quer destruir um relacionamento, faça comparações. Eu não tenho dúvida que não há coisa mais terrível do que comparação. A comparação é uma manifestação da ingratidão. Faça comparações. Procure comparar o seu marido com outro homem. Procure comparar a sua esposa com outra mulher. Procure comparar a sua empresa, onde você trabalha, com outra empresa. Faça a comparação da igreja onde Deus te colocou com outro ministério. Compare o seu discipulador com outro discipulador. Compare o seu pastor com outro pastor. A comparação é uma manifestação de uma chateação do coração. A comparação é uma manifestação da ingratidão. Pessoas que comparam são pessoas insatisfeitas. Pessoas que comparam são pessoas que não reconhecem com quem elas vivem, não reconhecem onde Deus os colocou, não reconhecem o favor de Deus na sua vida. Se você analisar desde o início, você vai ver que Deus sempre se manifestou uma chateação para com o homem, momento em que este fez uma comparação. No deserto estava lá eles agora comparando, no tempo que eles comiam cebola, no tempo que não faltava cebola, Deus se manifesta com chateação. Da mesma forma também agora está Deus conduzindo eles por meio de um profeta, e este profeta agora chamado Samuel, agora eles começam a olhar as outras nações que tinham reis e começam a comparar e dizer: as nações têm rei, nós não temos reis. Deus fica chateado e diz para Samuel: Samuel, você não deve ficar magoado por causa disso. Eles não estão te rejeitando, mas eles estão rejeitando a mim. Estão fazendo comparações. A comparação é a pior coisa que você pode fazer para destruir um relacionamento. Que acabar com o teu casamento, começa a comparar o teu casamento com outro casamento. Porque no mundo que nós vivemos, principalmente o mundo fictício, o mundo de mentira, isso tem se lastrado. As pessoas começam agora a comparar-se com as outras, dado-se por informação mentirosa, através, por exemplo, de uma rede social. As pessoas começam a viver. Tem um vídeo que eu acho muito legal, fantástico, eu passo quando estou dando o processo. O vídeo mostra uma cena onde que
O rapaz agora está numa bike, ele está todo agora estiloso, com a sua roupa de pedalar, com o seu chapéu e tal, aquela coisa toda, e no alto da montanha ele tira uma foto, sorri e posta no seu story. Termina a postagem, ele sai, pega a bicicleta, volta com ela para o carro, entra para o carro e sai. Em outra cena agora está uma esposa ao lado do seu marido, os dois estão ali mal olhando para o outro, cara fechado, de repente vai dar um toque nele, ele ok, ela posiciona o celular e os dois dão um belo sorriso, termina a foto, ela posta, ele vira para o seu lado com cara fechada e continua fazendo o que está fazendo. Um mundo de mentira, um mundo fantasioso. A partir dessa ideia, as pessoas começam a olhar e começam a comparar. Meu casamento não é assim, meu marido não é assim, minha esposa não é assim. Há um ministério e de repente aquelas fotos mais lindas da igreja, a nossa igreja não é assim, nosso louvor não é assim. As comparações, e que muitas vezes têm fundamentos de mentiras. A comparação é despreza. Uma esposa que compara o marido, despreza o marido. O marido que compara a esposa, despreza a esposa. Então se você quer ser alguém odiado, seja alguém que compare os outros. Quem está entendendo? Então não seja assim, não manifeste assim, não seja esse tipo de pessoa. Pelo contrário, seja alguém agradável, alguém que valoriza, alguém que ama. Mas minha esposa não sabe cozinhar, mas é a sua esposa. O meu marido não sabe trabalhar com as coisas em casa, mas é o teu marido. O meu filho, ele não estudou, mas é o teu filho. A minha casa, onde a casa que eu moro, não tem 3 quartos, 4 quartos, como uma casa de fulano, mas é a tua casa. Pode ter um cômodo, é a tua casa. Na minha casa não é gramado, o jardim não é bonito, como casa de fulano, ciclano. A área minha gourmet não é igual de Deltrano, mas é a sua casa. Aprenda a ser grato por aquilo que você tem. Aprenda a ser grato por aquilo que Deus te deu. Aprenda a ser grato por aquilo que está nas suas mãos. Tenha um coração de gratidão. Quem está entendendo isso? Dê uma salva de palmas. Aquele que é digno de receber toda a gratidão do nosso coração. A gratidão é fundamental na nossa vida. Então não compare. Pare de comparar. Não entre nesse erro de comparações. Pessoas quando começam a comparar demais é porque elas estão feridas, magoadas. E pior do que isso, eu não queria falar, mas vou falar, é uma expressão de inveja. De quê? Inveja. Alguém que compara, na verdade, ele esconde dentro de si o sentimento de inveja. A leitura que nós fizemos essa noite é a história sobre Asaf. Talvez você não tenha noção, mas Asaf foi um dos maiores ministros que Israel teve. Era o homem que conduzia Israel para a adoração. Ele tocava o símbolo. Era alguém que conduzia a Assembleia dos Santos para adorar o Senhor. E Asaf não somente foi um ministro de louvor, foi um líder de louvor, como foi um grande também escritor, um salmista. E no livro de 73, Asaf, ele fala sobre um conflito que ele tinha interno dentro dele. Um conflito que qualquer um de nós podemos viver se nós não tomarmos cuidado. Asaf entra no erro também da própria comparação. Asaf começa agora a observar algumas situações que estavam em torno dele. Quando Asaf fala que, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele faz a afirmação que Deus é bom para Israel. Ok, nenhuma dúvida. Mas Asaf agora entra e começa a discorrer acerca daquilo que havia acontecido com ele. Quando ele fala, quanto a mim, Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, ele agora começa a discorrer sobre uma situação que aconteceu na sua vida. Um conflito na sua alma, um conflito, uma angústia. Quanto a mim, porém, quase que os meus pés resvalaram, quase os meus pés escorregaram, quase os meus pés se desviaram. Quanto a mim, mesmo sendo ministro de louvor, mesmo sendo líder da adoração, por muito pouco eu tinha me afastado da presença de Deus. Por muito pouco. E aqui ele vai direto, pois eu invejava os arrogantes.
ao ver a prosperidade dos perversos. Ele começa a entrar em uma discussão dizendo: como assim? Eu estou servindo a Deus há tanto tempo, eu estou na casa de Deus há tanto tempo, eu estou fazendo o melhor para Deus há tanto tempo, mas quando eu olho para aquele que é ímpio, eu olho assim: meu Deus, eu sou um homem de Deus, eu sirvo ao Senhor, eu adoro o Senhor, mas eu passo por necessidade. Eu falo sobre oferta, mas eu não tenho muitas vezes um dinheiro para poder pagar uma conta. Eu falo sobre adorar o Deus que prospera, mas eu mesmo estou passando por dificuldade financeira. Eu falo sobre cura e eu ministro que Deus cura, mas eu me encontro doente. E pior, ele começa a fazer uma analogia, comparando-se com o ímpio, dizendo: como assim? Não é possível. Quando eu olho para o ímpio, eu vejo que o ímpio, ele faz coisas erradas. O ímpio, ele não está nem para Deus. O ímpio fala mal de Deus, e mesmo assim eu vejo neles o ímpio batendo de carro zero, empresa bombando. Eu olho para o ímpio, vejo com casa duplex. Eu olho para o ímpio, eu não vejo dificuldade. Que Asaf falou e disse: é o sentimento, o conflito do cristão de olhar para o patrão e dizer: esse cara todo final de semana está bebendo todas, esse cara chega na segunda-feira com cara inchada de tanto beber, e esse cara não para de ganhar dinheiro, e eu que sou um cristão que trabalho duro, passando por dificuldade, mal tem conta para, mal tem dinheiro para pagar minhas contas. Eu olho para os seus filhos e vejo filhos alegres, todo ano estão viajando, compram o que querem, e quando eu olho para mim, eu não tenho condição de mal dar um tênis para o meu filho. Asaf começa a olhar para as pessoas que em volta dela e diz: como assim? Não é justo isso? Como Deus permite uma situação como é? Aqueles conflitos internos, e como assim? Como é que Deus permite isso? O cara vai lá, fala um monte de bobagem, e o coração muitas vezes amargurado sonha porque haja uma batida, um acidente, o cara perca a sua vida para dizer: castigo de Deus. Mas não, o cara continua só prosperando. Ele entra na janela da tentação. Ele começa a observar agora algo que qualquer um de nós podemos entrar. Ele abre a janela e começa a olhar do lado de fora o que está acontecendo. No meu terreno, eu estou aguando, não vem nada. E olho do vizinho, a grama não para de crescer. Eu tenho que entregar meu carro porque estou sem condição de pagar a prestação. E quando eu olho pela janela, eu vejo meu vizinho trocando o seu veículo. O cara não sabe nada de Deus, não ama Deus, zomba quem é cristão, zomba quem serve ao Senhor. Asaf entra nessa crise terrível dentro dele. Ele começa a entrar e começa a observar o que está acontecendo em torno dele. E por muito pouco, os seus pés também não vêm escorregar. Ao ponto de Asaf falar com ele assim: olha, falar com efeito, inutilmente eu conservei meu coração puro. Será que valeu a pena ter ido na igreja todos os domingos? Será que valeu a pena ter passado 10 anos, 20 anos na igreja? Será que valeu a pena ter vivido minha vida inteira na igreja? E quando eu olho para mim, a vida não mudou nada. E eu olho para as pessoas que estão em minha volta, que nem amam a Deus, que nem sabem que Deus existe, e continuam prosperando, crescendo. Meu Deus, cada dia mais saudável, mais forte. Eu vejo pessoas doentes na igreja, enfermas na igreja, morrendo de câncer na igreja. Ele chegou ao ponto de questionar com efeito: inutilmente, de uma forma inútil, eu conservei puro meu coração. De uma forma inútil, eu mantive firme na presença do Senhor. Ele olha para as aparências e ele é tentado pelas aparências. Eu falei sobre a questão do Insta e tantas outras redes sociais, que leva muitas vezes a gente para janelas a tentações. Para começarmos a olhar e analisar: eu queria um casamento como este, eu queria filhos como este, eu queria um marido como este, eu queria uma esposa como esta, eu queria uma igreja, um ministério que fosse assim. A janela da tentação.
Asaf entra também, começa agora a se questionar: será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Asaf, ele vai continuar e diz: olha, se eu tivesse abrido minha boca, eu teria até mesmo traído os filhos de Israel. Ele fala: se eu tivesse aberto minha boca como líder, eu teria até mesmo contaminado a outros, para que tivesse um coração como o meu. Ele tem aquilo no coração dele, mas ele não compartilha com ninguém, para não servir de laço para outras pessoas. Ele fala: por mais que eu estou com esse questionamento de mim, eu não vou falar, porque eu sei que se eu falar, muitos vão até mesmo se desviar, muitos vão se afastar. Se eu compartilhar isso que está dentro de mim, muitos nem vão querer mais saber de Deus, muitos não vão querer mais saber do Senhor. Mas o problema aqui de Asaf, porque Asaf olha para a janela, e é um erro que todos nós às vezes cometemos ao longo da nossa vida, quando nós começamos a olhar para onde nós não deveríamos olhar. Asaf começa agora o quê? Asaf começa a observar o que está em torno de si. E se você começar a observar o que está em torno de si, tudo que está em torno, sua aparência, e tudo que aparência é melhor do que a sua própria vida. Ele olha agora para os ímpios que estão bem, ele chega ao ponto de falar: seus olhos estão cheios de gordura, de tanto talvez comer carne, de tanto comer o que quero de melhor, e eu mal tenho um ovo para poder fritar. Asaf começa a fazer questionamentos internos, que leva qualquer homem à morte. Esses questionamentos, o questionamento que te conduz. Você sabe quando é que o diabo te derruba? Você sabe quando é que o diabo consegue destruir a tua vida? Quando te leva para uma reflexão da sua alma. Toda reflexão almática pode conduzir a uma queda. Quando você começa a questionar e refletir num todo sobre a tua própria alma, você vai cair você vai entrar dentro de uma caverna da injustiça. Nessa caverna da injustiça, dos seus questionamentos, da sua alma, você vai dizer: quer saber uma coisa, e é verdade. E aí que o diabo nos pega. As pessoas não te valorizam. Quanto tempo que sua esposa nunca fez nada por você, o seu marido nunca fez nada por você, os seus filhos mal te reconhecem, seus filhos fazem questão de postar mensagem de aniversário para todo mundo, para você mal lembra que você existe. Começamos os questionamentos internos, e é aí que entra a doença da alma. As reflexões da alma sempre vai nos levar à queda. Por que, apóstolo? Porque uma alma nossa, ela está doente. Aí começam os questionamentos internos e começam os conflitos dentro de você, entre eu posso e eu não posso. Eu quero, mas eu não consigo, que Paulo vai falar sobre isso. O que eu quero, eu não consigo, mas aquilo que eu não posso fazer, nunca está sempre diante de mim. Miserável homem que eu sou. Asaf começa a questionar dentro dele: será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Agora, se você observar, o processo de mudança de Asaf começa com o momento onde que ele fecha a sua boca. Se você analisar no momento que ele vira e ele não quer falar o que está acontecendo, ele tira o seu olhar egoísta, porque até ali a visão, a percepção era apenas de um olhar egoísta. Quando ele tira os olhos, ele começa agora a mudar a sua forma de enxergar. Ele começa agora a mudar a sua forma de ver o que estava acontecendo. Asaf, enquanto estava apenas observando pela janela o que estava acontecendo em torno dele, a imagem dele era só de injustiça. Enquanto ele estava olhando em torno dele, o problema, o sentimento era: eu estou vivendo e não compensa eu permanecer do jeito que eu estou. Não vale a pena eu ser crente, não vale a pena eu continuar indo para a igreja, não vale a pena eu continuar lutando, não vale a pena eu continuar sendo santo, não vale a pena. Enquanto ele estava olhando para a janela. Olhar para a janela é uma forma de você se perder dentro de você. Olhar para a janela é uma maneira de você perder a sua identidade, de quem você é. No 15, quando ele fala: se eu pensar em falar tais palavras, eu já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir, em só pensar nisso, já vi que é uma tarefa extremamente pesada.
Ele fala: se eu comentar, eu vou matar muita gente. Asaf tem essa percepção. Se eu estou no altar e o Senhor virá, queridos, às vezes nós estamos aqui, mas será que de fato Deus existe? Se eu levo um questionamento como esse, eu lanço sobre a igreja um peso, um fardo, uma reflexão que vai conduzir à morte. Asaf sabia que se ele compartilhasse com alguém, ia conduzir à morte. E o diabo, ele trabalha dessa forma, de nos levar a uma reflexão que nos leva à morte. Se você analisar aquela que se deu com Adão e Eva, vai ver que a única coisa que a serpente fez foi levar Eva a uma reflexão. Ele vira para Eva e diz: é claro que vocês não vão morrer. Deus não quer. Vocês se tornarão igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Eva então começa o quê? Eva, na nudez da sua alma, na solidão da sua alma, entra na reflexão. E a partir da reflexão da alma, altera então a visão. A forma como enxergava já é diferente. Lembra da janela da tentação? Asaf olha para a janela e muda a sua percepção. Eva agora não tinha olhado pela janela. Eva agora olha pela janela e muda a sua percepção. E a visão de Eva ela olha para o fruto que estava ali talvez 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, 20.000 anos. Sabe Deus quantos anos foram? Aquela árvore que sempre esteve ali. A Bíblia fala que Eva olha para a árvore e agora viu que era agradável. Ela era vistosa, ela era boa para se comer. Até ali aquela árvore não tinha mudado em nada a percepção de Eva. Aquele fruto não havia mudado a percepção de Eva. Mas a partir do momento que a serpente mostra para ela de uma forma diferente, ela já enxerga de uma maneira como ela não enxergava antes. Muda a visão. As reflexões de uma alma doente nos levam a mudar também a nossa visão. Asaf tem a mudança, a forma de enxergar. Quantas pessoas que você até ontem tinha estima por elas, quantas pessoas que até ontem você tinha elas como se fossem os seus irmãos, como fosse a sua irmã, como fosse alguém íntimo da sua família, mas por algum momento você olhou para a janela da discórdia, a janela da tentação, entrou na reflexão da sua alma e mudou a visão acerca daquela pessoa. E alguém que você admirava já não admira mais. Alguém que você amava, você não ama mais. A sua esposa que você desejava estar com ela praticamente todos os dias, ela tinha que mandar você parar, porque todos os dias você queria namorar com ela. Todos os dias. Aquela esposa que você orou até que houvesse uma quarentena naquele período. Você passar 24 horas com ela namorando. Hoje você mal consegue tocá-la. Porque a janela da tentação falou mais alto. A janela da tentação tirou você do olhar da sua esposa. Mulheres que não conseguem mais olhar para o marido como olhavam antes. Filhos que não olham para os seus pais como olhavam antes. A janela da tentação. Olhou para onde não deveria ter olhado. Asaf vai para a janela e vai olhar algo que não deveria ter observado. E todas as vezes que nós olhamos para a janela, nós perdemos a visão, nós perdemos o foco. Asaf agora está indo, conduzindo o povo para adorar o Senhor, mas com o coração longe daquele lugar. E isso é terrível, porque é o sentimento de uma amante. É o sentimento como se houvesse uma amante. Está com a esposa, mas com pensamento lá outro lugar. Está ali naquele local, está de repente dentro de uma igreja, mas com um sentimento em outro local, como se tivesse uma outra amante. Está com os filhos, mas o sentimento eu gostaria que os meus filhos fossem igual filhos de fulano, como se tivesse amantes. E é isso que acontece quando nós vendemos nosso coração. Quando Deus vai falar com o profeta Oséias, Ele chama a atenção do profeta Oséias, Ele fala: olha, eu quero que você case com alguém tirado do meio da prostituição.
Ele vai lá, ele vai lá, escolhe e casa com ela. Passa pouco tempo, ele dá tudo melhor, ela abandona ele, volta à prostituição. Deus fala: agora eu quero que você vá lá e compra ela, e traga ela de volta, mesmo com tudo. E Deus fala, e Osés, entendendo nada do que está acontecendo, Deus fala: é o que aconteceu com o teu casamento, com o teu relacionamento, é a mesma coisa que Israel fez comigo. Eu tirei, escolhi Israel. Israel não era ninguém, se tornou uma nação. Israel simplesmente escolheu se prostituir. Ela foi, mesmo assim, eu agora fui lá e tirei Israel novamente. Paguei caro para trazer Israel de volta. Israel escolhe voltar a prostituir outra vez. Israel volta escolhe o mundo que não é dele, que eu não queria para ele. É isso que Israel está fazendo comigo, profeta. É isso que está fazendo comigo. Então as comparações, ela te leva a isto. Se você for para a janela da desconfiança, janela da tentação, você irá perder o foco, irá deixar de ver aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua família. Apóstolo, eu tenho um trabalho que não é bom, meu trabalho eu ganho apenas R$500 por mês. Eu creio que Deus abre porta, eu creio que Deus prospera. Eu tenho um trabalho, apóstolo, que ganha apenas R$800 no mês. Eu tenho um trabalho que ganha apenas R$2.000 no mês. Enquanto você estiver lá, não seja tentado pela janela da tentação, seja grato. O Deus que abriu porta, irá abrir outras portas para você, mas tenha um coração de gratidão. Tenha um coração de gratidão. Apóstolo, o senhor faz casamento de pessoas que já divorciaram. Por que, fulano? Você casou tem pouco tempo. Eu só quero saber, para vir das dúvidas, tem que saber. Já casa pensando em separar e casar outra vez? Está errado. Entrou na janela da tentação. Observou talvez alguém que estava trabalhando do seu lado, e que todos os dias dá um sorriso, um bom dia, trata bem, educadamente, trata de uma forma diferente que o seu marido trata, que a sua esposa trata. Engano da serpente. Ela sempre aparece de uma forma melhor do que aquilo que você possa imaginar, a fim de gerar confusão e tirar você do propósito. Roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. Quantas pessoas que hoje poderiam estar vivendo um outro nível, espiritualmente falando, mas teve a sua vida ministerial interrompida, porque ao longo da sua história, foi para as janelas das tentações, e perdeu, atrasou, agarrou, e hoje trabalhando para tentar voltar, porque olhou. Você não pode olhar. Qualquer um de nós que olharmos, nós vamos nos perder. Nós iremos nos perder. Nós iremos perder a essência. Nós iremos nos afastar. Fulano de tal, que é um bom discipulador. Meu Deus, eu fico vendo como ele trata o discipulador dele, o discípulo dele, com tanto carinho, com tanto isso, com tanto aquilo. Eu queria um discipulador como esse. O seu discipulador, ame eles, respeite ele, honre, seja grato, é o teu discipulador. Coração de gratidão. Sabe quando é que começou a mudar a situação de Asaf? Quando Asaf, primeiro quando ele se cala. O ponto de vista de Asaf teve a sua mudança, teve quando primeiramente ele refreia a sua língua. Ao refrear a sua língua, ele fala: eu não posso falar, eu tenho que me calar, eu tenho que me conter naquilo que estou desejoso para dizer. E logo após ele vai para uma reflexão interna, mas não na reflexão que conduz para a queda, mas uma reflexão crítica acerca dele mesmo. Ele se volta para dentro dele. Quando ele fala em só refletir, ele passa por uma reflexão onde ele observa que a sua forma de enxergar estava errado, a sua maneira de enxergar estava errada. E agora veio a transformação que fez que Asaf pudesse continuar fazendo aquilo que Deus havia confiado. E todos nós temos que fazer. No 17 diz assim: até ali ele estava em conflito. Ele diz: até que entrei no santuário de Deus. Quando ele entra no santuário de Deus, e atinei com o fim deles.
tu certamente os põe em lugares escorregadios. O que acontece com Asaf? Quando Asaf ele entra para a casa de Deus, muda a sua forma de ver. Quando ele entra para a casa de Deus, quando ele, apóstolo, mas ele já estava conduzindo o povo, sim, mas com uma diferença. Ele levava eles para a casa de Deus, mas o coração deles não estava mais na casa de Deus. Quando as pessoas que trazem outros para a igreja, mas o coração dele não está mais na igreja. Quando as pessoas que vêm, mas o coração dele já está longe há muito tempo. Asaf estava na igreja, mas o seu coração estava longe da igreja. Quando ele entra no ato do Senhor, ele muda a sua percepção, a sua forma de ver. Quando ele entra, de fato, ele começa a enxergar de uma forma diferente. Sabe por quê? Quando nós vamos à casa de Deus, nós encontramos, quando de fato nós entramos, eu falando entrar, não é só pisar, quando nós mergulhamos dentro da casa de Deus, do lugar onde que Deus nos plantou, do lugar onde Deus nos colocou, nós começamos a observar que nós temos irmãos como nós. Você chega e você começa a perceber que tem irmãos que estão ali 5 anos, 10 anos, 15 anos. Você começa a refletir e dizer, eles passaram por inúmeras situações e permaneceram firmes. Eu também posso. Você começa a observar seus irmãos e você é encorajado neles. Você começa a olhar a história deles e dizer, aquele ali está no teclado já há 10 anos. Passa suas lutas, suas perrengas, passa suas batalhas, mas está ali servindo a Deus. Eu também posso continuar servindo. Eu não vou recuar, eu não vou desistir. Você olha para outro que está doente, que está enfermo, de repente, aí aquele está pedindo oração, por favor, gente, olha por mim, está lá no ministério lá de intercessão, está lá na torre de oração, olha para fulano de tal está doente, ciclano, vamos orar. E ele, meu Deus, ele está firme na fé. Passa o tempo e ele vai e vem a cura. Tem pessoas muito piores do que eu. Gente, vamos orar para fulano de tal. Vamos levantar uma cesta para ciclano. Vamos comprar tal para Beltrano. Vamos ajudar. E você começa a refletir e dizer, eu tenho um trabalho e eu estou reclamando porque tem tantos meus irmãos que estão desempregados, que não têm o que comer, e mesmo assim permanece firme com o Senhor. Quando ele entra na casa de Deus, quando ele entra no átrio, muda a sua forma de ver. Ele fala a verdade, os pés deles, aqueles que estão lá fora, que são escorregadios. Quando eu estou aqui e eu observo, peraí, eu posso estar me faltando um emprego, eu posso estar me faltando um carro, mas só que eu sei quem eu sirvo, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que a glória dele é presente, eu sei que ele é real, eu sei que minha vida não é neste lugar, a minha vida será ao lado do meu Deus. Você muda a tua percepção, tira os seus olhos daquilo que é passageiro e olha para aquilo que é eterno. Uou! Você fala, por que eu estou... O que está acontecendo comigo? Eu estou fazendo questionamentos, enquanto eu deveria estar servindo aquele que me amou, quando eu ainda nem o conhecia. Ele muda a sua forma de enxergar, ele muda a sua forma de ver. Quando nós vamos à casa de Deus, a gente descobre que há muitos outros. Elias, no seu conflito, foi para o deserto e falou, não quero mais viver. Ao receber notícia de Jezabel falava, eu vou matar Elias, eu vou destruir Elias, acabou, não quero mais saber, cansei. O que Elias fez? Nós vamos matar Elias. Elias poderia ter simplesmente orado e ter caído fogo sobre a cabeça de Jezabel, mas Elias é tomado por um sentimento de reflexão da sua alma. E toda vez, como eu disse, quando você entra em questionamento na sua alma, a resposta, o resultado é sempre a doença. São respostas de pensamentos que te levam à morte. Sabe o que Elias fez? Não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer, estou cansado disso. A Bíblia fala que Elias, então, ele vai para o deserto e ele quer agora procurar o quê? A morte. Está cansado, não quer saber mais. É isso que acontece. Você desiste. Estou cansado, desiste de tudo. Vem o cansaço, e o cansaço bate todas as vezes que você vai para uma reflexão de uma alma enferma. Você não aguenta mais.
Elias fala: estou cansado. Quando o anjo desperta ele, ele fala: eu não sou melhor do que os meus pais. Em outras palavras, eu quero morrer, me deixa eu quieto neste canto. Vem novamente, desperta o anjo e fala: você agora tem que caminhar, a tua jornada é longa. E ele caminha 40 dias, chega em Horebe. E Deus agora está falando com ele: o que é que você está fazendo aqui, Elias? O que houve com você? Eu cansei, não sou melhor que os meus pais. Todo mundo morreu, não tem mais ninguém. Porque quando nós estamos na nossa reflexão, na nossa alma, nós achamos que todo mundo está como a gente. É isso. Não, estou morrendo na igreja, e está lá um monte de gente doente, um monte de gente morrendo também. Não, está todo mundo sendo curado, restaurado pelo poder da palavra e a presença do Espírito Santo. A tua visão é a visão de uma alma doente. Elias fala: estou cansado, todo mundo morreu. Deus fala: Elias, preste atenção, abre a tua visão. Há 7.000 profetas ainda, há 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Há 7.000 pessoas lutando como você está lutando. Eu não aguento mais, eu estou cansado. Deixa eu dizer uma coisa: há muitos irmãos, há milhares de irmãos, há milhões de irmãos no mundo inteiro lutando pela mesma fé evangélica. Você não está sozinho, você faz parte de um exército de milhares e milhares e milhares. Essa visão que João tem debaixo do trono, ele vê milhares, milhares e milhares, e lá estava eu, e lá estava você. João me viu, João te viu, João me enxergou, João te enxergou. Sabe qual foi a visão de João? E vi milhares e milhares daqueles que tinham carro zero, daqueles que tinham excelente trabalho, daqueles que tinham famílias maravilhosas. Não, ele viu milhares e milhares daqueles que não negaram a sua fé, daqueles que perseveraram até o fim, daqueles que não abriram mão da sua salvação, daqueles que valorizaram muito mais o relacionamento com Deus do que este mundo, o relacionamento com o Senhor do que esse tempo passageiro. João te viu. Remanaço que anda lá vai chamar, renaço que anda lá vai ser. Quando nós chegarmos à eternidade e você encontrar com João, ele vai te dar um sorriso e vai dizer: Fernando, você aqui, eu te vi. Márcio, você aqui, eu te vi. Ah, Fernanda, você aqui, eu te vi. Fique de pé no seu lugar, homens e mulheres de Deus. Como que pode mudar a visão? Entra para a casa de Deus. E não é só no físico, muda, entra para o átrio. Entra para o átrio. Se você tiver apenas de corpo, não adianta. Entra para o átrio. Entra para o átrio. Redaço que anda nebe alabaixai. Resto que anda nebe a canta alabaixai. Você pode olhar para a tua vida e dizer: eu estou passando por tantas dificuldades, eu não sei o que fazer com a minha fé, não sei se vou continuar acreditando. Você pode fazer isso, mas você pode olhar para o teu Deus e dizer: até aqui Ele tem estado do meu lado. Quantas vezes eu errei com Ele, quantas vezes eu vacilei com Ele, quantas vezes eu desisti dEle e Ele não desistiu de mim. Quantas não foram as vezes que eu não tinha nem eu mais enxergava esperança para mim e Ele ainda falou comigo. Quantas não foram as vezes que você entrou dentro deste lugar desanimado e foi para sua casa renovado? Quantas não foram as vezes? Quantas não foram as vezes? Você chegou dizendo: quer saber uma coisa? É o último dia, não quero mais.
Talvez você veio, quando for às vezes você veio porque alguém te mandou mensagem, diz, vai lá, eu quero te ver hoje. Eu vou lá só para me desfazer de fulano. Eu vou lá só por consideração ao ciclano. Eu vou lá só porque eu gosto do apóstolo. Eu vou lá só porque... E chegou que Deus te pegou de jeito. Quanto não for às vezes. Quanto não for às vezes você chegou desanimado, sem força nenhuma. Vai para o teu casamento totalmente desanimado, e você voltou para sua casa renovado nas suas forças. Deus te curou. Deus falou, eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Quando não foram as vezes que você chegou aqui arrastando, aos olhos das pessoas você estava sorrindo e alegre, mas só você e Deus sabia como você se encontrava, sem força, prostrado. Quando foram as vezes? Quando foram as vezes que você entrou nesse lugar e o diabo te acusou? Você não é crente. Você estava ontem fazendo isso e você realmente não sou digno de estar aqui. Ele te chamou mesmo assim por filho. Eu te amei, eu te escolhi. Feche teus olhos. Talvez por algum momento seus pés quase escorregaram também. Entre no átrio. Entre no átrio. Sai da janela da tentação e entre para o átrio. Olhe para aquilo que Deus tem para você. Olhe o seu chamado. Olhe aquilo que Ele confiou a você. Olhe, entre para o átrio.